E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para mais uma questão da prova da FUVEST. Acompanha comigo o texto. O guindaste da figura pesa 50.000 newtons sem carga e os pontos de apoio de suas rodas no solo horizontal estão em x igual a zero, como você percebe aqui, e em x igual a menos 5, onde está a roda traseira. O centro de massa cm do guindaste sem carga está localizado na posição x igual a menos 3, veja aqui, e y igual a 2. Na situação mostrada na figura, a maior carga que esse guindaste pode levantar pesa quantos newtons? Tudo bem? Vamos nessa? Primeira coisa, você já identifica o tema dessa questão. Essa questão ela vai falar para você de equilíbrio de um corpo extenso. E a gente nota uma coisa. Essa carga aqui, que ele chama de carga P, ela tem um peso. Se esse peso aqui for muito grande, o que pode acontecer com o guindaste? Ele pode tombar, não é verdade? Se você não enxerga, a gente pode pensar numa situação assim, olha, veja. Imagina que aqui, ó, esse carrinho que está aqui, ele simula o guindaste. Eu vou até voltar na figura lá para você acompanhar de perto. Ó, então vou colocar bem perto da câmera aqui, tá bom? Deixa eu só colocar na mesma posição que você tem ali no desenho, tá? A frente e a traseira, né? Então faça de conta, tudo bem que esse carrinho não tem aquela alça aqui onde está amarrado o peso, mas dá para você entender mesmo assim. Então nós temos aqui, então esse guindaste que está aí é como se fosse esse carrinho, né? Então veja que aquele peso, ó, veja só, vou colocar aqui primeiro, esse peso que está aqui nessa ponta, esse peso P, se for um peso muito grande, o caminhão toma por quê? Olha aqui para o carrinho que você está vendo, ó. Então aquele peso que está ali na ponta é como se o meu dedo forçasse a ponta aqui, tá vendo? Ó, aquele peso vertical para baixo na ponta é meu dedo forçando, veja. Se eu forço aqui, olha o que vai acontecer com o carrinho, ó. Isso, ó, pode ver que ele dá uma embicada para frente, né, ó. Ele vai girar, né? Ele vai querer tombar para frente, tá certo? Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que esse guindaste fique estável, tá certo? Então, qual é a primeira providência que você toma nessa questão? Bom, como eu quero que o guindaste fique estável, em equilíbrio, então a primeira providência é você marcar todas as forças que atuam nesse guindaste. Vamos começar? Olha só, o centro de massa. Você sabe muito bem que é ali no centro de massa, que é esse ponto, que está localizado quem? O peso desse guindaste. Muito bem, e o peso é uma força vertical para baixo. Então vamos colocar aqui, ó. Então aqui você tem o peso do guindaste, que eu vou chamar de PG. Tá legal? Muito bom. Agora, veja só. Outra coisa que você tem aqui, ó, temos outras forças, por exemplo. Aqui, gente, ó, essas rodas, elas estão literalmente não deixando o guindaste afundar no solo, não é verdade? Então, nessa roda aqui traseira, eu tenho o solo exercendo uma força normal nessa roda. Vou chamar então de normal N1 aqui, tá bom? E o solo também exerce uma normal sobre a roda dianteira, que eu vou chamar de normal 2. Muito bem. O que mais que nós temos? Olha, nós temos também o seguinte. O guindaste, se a gente olhar bem, o guindaste, ele é tudo isso aqui que eu estou mostrando com essa envoltória aqui, ó. Ó, tudo isso aqui que eu estou fazendo, ó, toda essa envoltória aqui, ó, é componente aqui do guindaste. Tudo isso aqui, ó, inclusive essa parte aqui de cima, tá vendo, ó? Tudo isso aqui faz parte do guindaste. Tudo isso aí tem um peso total de 50.000 newtons, tá certo? Muito bem. Então veja que a carga, ela está fora do guindaste. E o que a carga está fazendo? Literalmente, a carga, através do seu peso, vai puxar, exato, ó, vai puxar o guindaste aqui para baixo, através dessa carga. E essa carga tem o peso, ele quer descobrir qual é o peso máximo que a gente pode colocar aqui. Então, essas são as 4 forças que atuam no guindaste. Tudo bem? Agora, qual é o próximo passo? Então, veja uma coisa interessante também.
Esse problema que você está vendo aqui, que parece complicado, né? Porque esse guindaste é todo irregular, mas ele é muito parecido com algo que você já fez na sua preparação. Tá vendo aqui, ó? Essa prancha, essa tábua que está aqui, ó, ela representa o guindaste como um todo. É verdade, ó. Esses dois apoios aqui, ó, esse apoio 1 e esse apoio 2, tem o mesmo papel aqui das rodas. Tá? Elas suportam, elas exercem uma força para cima. O que mais? Você sabe também que essa prancha, ela tem um centro de massa. Se eu considerar que essa prancha é uma prancha homogênea, você sabe que o peso está bem aqui no centro geométrico, né? Seria o centro de massa aqui dessa prancha, né? Tá bom? Legal? Pode ver, ó, o peso aqui do guindaste é simulado aqui pelo peso da prancha. Agora, olha que interessante. Essa carga pendurada aqui é a mesma coisa que eu chegar e fazer assim, ó. Imagina você pendurando uma corda aqui do lado, assim, ó, e coloca uma caixinha que tem um peso, entendeu? Uma carga aqui, ó. Diga para mim, não é a mesma coisa de você pensar que esse peso aqui, ó, ele tem o mesmo papel desse peso máximo aqui. Olha que interessante, não é verdade? Tudo bem? Então você pode se apoiar nesse desenho que é mais simples se você quiser resolver essa questão. Tá legal? Vamos voltar lá então? Olha só, então o primeiro passo foi representar as forças. Agora, o que nós temos que lembrar? Olha, esse guindaste ele não pode tombar, tá certo? E para não tombar, ou seja, para ele não girar, eu tenho que garantir uma condição de equilíbrio, você lembra? Olha só, então lembra comigo aqui, ó, para que esse guindaste não tombe, não gire, o que tem que acontecer? O momento das forças que tendem a fazer o guindaste girar no sentido horário tem que igualar, tem que equilibrar quem? O momento ou torque das forças que fazem o guindaste girar no sentido anti-horário. Tudo bem até aí? Essa é uma das condições para o equilíbrio de corpo extenso, que é a condição de equilíbrio de rotação. Tudo bem? Legal. Agora, é fundamental você lembrar como que você calcula o momento ou o torque. Vamos lembrar? Se você está esquecido, dá uma olhadinha aqui comigo nessa revisão, então. Vamos pegar uma coisa mais simples, mas que vai ajudar. Ó, imagina que eu tenho aqui, ó, isso aqui, gente, é uma articulação e eu tenho uma barra articulada aqui. Então, essa barra aqui, por exemplo, ela vai poder girar em torno dessa articulação aqui, que eu vou chamar de O. Então, como se fosse a articulação. E em problemas de torque, a articulação, o centro de rotação, a gente vai chamar de polo. Então, esse ponto O, na verdade, é o polo de rotação. Tá legal? Faça de conta que você vai aplicar uma força de baixo para cima, bem aqui na ponta da tábua, uma força F. Então, se ele pedisse para você assim, olha, eu quero calcular o momento dessa força F em relação a esse polo O. O que eu faço? Lembra que momento é o produto da força pelo braço dessa força. Você lembra o que é braço? Se você não lembra, guarde bem isso, tá? Braço é a distância que vai da linha de ação da força até o polo. Professor, mas o que é linha de ação da força? Linha de ação da força é o prolongamento dessa força. Como assim, professor? Essa força F não é vertical para cima? O que é linha de ação? Linha de ação é como se fosse a continuação dela, entendeu? É a reta suporte, é a reta que passa pela força. Veja que deste ponto O, que é o polo, até essa linha rosa, eu não tenho uma distância? Que distância é essa? Veja, a distância é essa aqui que eu estou mostrando para você em rosinha. Essa distância aqui a gente chama de braço. E não esqueça que força e braço sempre são perpendiculares. Momento, então, é força vezes o braço. Braço, distância que vai da linha de ação, vou chamar de LA aqui, tá? Da linha de ação da força até o polo O, que é o centro ali de rotação. Tá legal? Lembraram que é momento, então? Agora você vai aplicar comigo. Vamos começar? Como é que eu faço, professor? O que é esse negócio de momento horário e esse momento anti-horário? Vamos lá, então. Agora você vai fazer o seguinte. Antes da gente aplicar, a gente precisa pensar mais uma coisa muito importante para esse problema.
Veja, a pergunta que ele faz é a seguinte: qual é, olha lá, a maior carga P que esse guindaste pode levantar sem tombar, né? Sem girar. Tá. Professor, por que ele perguntou a maior carga? Vamos pensar nisso? Olha só, então, vamos fazer juntos aqui uma espécie de experiência mental. Olha só. Imagina então que eu vou colocar uma caixa, uma carga muito pequena. Se eu colocar aqui uma carga, ó, tá vendo a carga aqui, ó, muito pequena, você concorda comigo que as duas rodas vão estar estáveis, ou seja, as duas vão estar o quê? Coladinhas com o chão? Quer dizer, o guindaste, ele não vai tombar se essa carga for muito pequena? Com certeza, né? Tranquilo? Beleza. Agora pensa assim, ó, vamos aumentar um pouco o peso da caixa aqui, vamos aumentar essa carga, tá? Então acontece, se você aumentar um pouquinho a carga, faz de conta que mesmo aumentando a carga, as rodas, tanto a dianteira como a traseira, ainda estão o quê? Coladinhas no chão, elas estão estáveis e o guindaste está estável também. Aí você vai pensando assim, vamos aumentando o peso aqui dessa caixa, o peso dessa carga aos poucos. Vamos aumentando. Então pensa assim, vou aumentando. Vai chegar uma hora que vai acontecer o seguinte, você vai aumentar o peso aqui e aí você vai perceber que a roda ali de trás, ela vai fazer isso aqui. Preste atenção aqui na minha mão. Eu vou até colocar na outra tela para você, ó. Olha só. Então vai acontecer o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Então faz de conta que esse carrinho ele simula o guindaste, tá bom? Olha, então aqui lembra que quando eu apertar aqui é igual o peso da carga, tá? Então se eu aperto um pouquinho, o carrinho fica estável, tá vendo? Ó, eu vou forçar um pouquinho mais. Veja que quando eu forço um pouquinho mais, veja que a roda de trás, ó, ela dá uma leve descolada aqui do chão. Eu tô exagerando, tá? Mas ó, ela dá uma leve descolada. Vamos voltar lá pro desenho, olha só. Quando a roda de trás, então eu coloquei um peso aqui, e ao colocar esse peso, eu percebi que a roda de trás fez assim, ó, ela fez assim, ó, ela dá uma leve descolada do chão, sabe aquela leve descolada? Ela tá quase tombando, ó, como se fosse assim, deixa eu apagar, vou te mostrar direitinho aqui, ó. Então, eu coloquei um peso tal aqui e eu olhei para a roda de trás e aconteceu isso aqui, gente, ó. Ela ameaçou, tá vendo, ó? Ela dá uma leve, ó, tá vendo, ó? Uma leve descolada do chão. O que significa, professor, essa leve descolada? Quer dizer que a roda de trás, ela tá ali quase perdendo o contato. Quer dizer, essa força normal, por estar perdendo o contato, ela tende a zero. Quer dizer, esse contato ele acaba se desfazendo. E se não tem mais o contato, mesmo que seja um contato tênue entre a roda e o chão, significa o quê? Que você pode desprezar essa normal aqui, porque perdeu o contato. Então olha que interessante. O peso máximo aqui desse lado, ele está ligado com qual ideia, minha gente? Ele está ligado à ideia de que a roda de trás aqui, que quando esse peso for máximo, a roda de trás começa a perder o contato. E aí você fica esperto, porque se você começar a perceber que a roda de trás está querendo perder o contato, se você colocar aqui 1 grama a mais, ó, 1 graminha a mais, o que vai acontecer com o guindaste? Também, ele vai tombar de tudo, né? Vai acontecer como eu estou te mostrando aqui, ó. Se você colocar um peso muito acima do máximo, o que vai acontecer? Ó, também, aí ele tomba mesmo, tomba de tudo, tá bom? Então essa é a ideia. Tranquilo até aqui? Tá, então, o que eu tenho que fazer? Então, se você olhar novamente, daquelas 4 forças, eu vou ter agora 3, porque essa normal aqui, ela tende a zero, porque ela tende a se descolar, tudo bem? Então, o que eu faço agora? Agora você vai investigar força por força. Vamos começar aqui pelo peso máximo, tá bom? Vamos lá, então. Olha só, moçada, eu tenho que calcular o momento dessa força peso máximo aqui. Então, primeira coisa que eu tenho que ver, esse peso máximo, ele provoca uma rotação, ele tende a provocar uma rotação em qual sentido? Veja que aqui, ó, se esse caminhão tombar, você concorda que ele tomba girando em torno da roda dianteira? Concorda comigo? Então a roda dianteira é como se fosse o quê? O nosso polo de rotação. Toda rotação, gente, tem que ter um polo.
né? Como aqui, por exemplo, quando você viu nesse exemplo comigo, a articulação aqui é o ponto em torno do qual essa tábua vai girar, né? Essa haste vai girar. Então, se esse caminhão de fato tombar, ele vai tombar girando em torno da roda dianteira. Por isso que a roda dianteira é o nosso polo, tá legal? Então, você consegue perceber que esse peso, ele provoca uma rotação em sentido horário, né? Então, novamente aqui eu vou pegar para você olhar direitinho, para você não ter nenhum problema, tá? Vou até colocar na tela grande, ó. Então, aqui tá esse carrinho, então simula o nosso guindaste. Aqui é a roda da frente, a roda dianteira. Quando você aplica o peso ali, ó, pode ver que o peso, ó, aquele peso da ponta, força o guindaste, força o carrinho a girar nesse sentido que você está vendo aqui, que é o sentido horário, tá bom? Vamos voltar ali na tela, tá? Sentido horário. Então, aqui do lado do horário, eu vou fazer assim, ó, deixa eu só abaixar essa figura aqui um pouquinho. Ó, vamos lá então. Ó, então, momento horário. Então fica, momento, né, força vezes o braço. Então a força é o peso máximo. Agora, cuidado, vezes o braço, vou chamar de braço B1. E quem que é o braço mesmo? Vamos lembrar? Braço é a distância que vai da linha de ação da força até o polo, tá bom? Então veja uma coisa aqui, ó. Olha só, o peso está aqui. Cadê a linha de ação do peso? Ó, a linha de ação do peso é o prolongamento do peso, ó. Então você prolonga a força-peso aqui, tá vendo? Essa linha azul tracejada aqui, ó, que passa pelo x igual a 2. Essa aqui é a linha de ação. Qual é a distância dessa linha de ação azul até o polo O? Ó, vou desenhar agora para você. Essa distância, minha gente, é essa daqui mostrada de laranja, ó, tá vendo? Ó? Isso, ó. Ó, essa distância que eu estou mostrando para você é o braço B1. É só você lembrar que a linha de ação da força e o braço sempre são perpendiculares. Quanto que mede esse braço? Ó, de 0 até 2, você tem quanto? 2 metros, tá bom? Então fica assim, o B1 ele vale 2 metros e o peso máximo a gente quer descobrir. Tá legal? Tudo bem? Entenderam? Joia. Agora, vamos lá, vamos investigar essa normal N2 aqui. Como é que é essa normal N2? Veja que essa normal N2 é uma força que passa bem ali no polo. Meus amigos, sempre que a força passa pelo polo, essa força não gera momento, ela não consegue gerar rotação. Veja por quê. Vamos entender de novo assim, ó. Vamos trazer aqui, ó. Então, a roda dianteira aqui é o polo, tá? Então, faça de conta que o meu celular é como se fosse o guindaste, tá? E onde eu estou segurando aqui, com o dedo aqui, ó, é a roda dianteira. Aqui é a traseira, ó, traseira, né? Perdão, dianteira e traseira, tá? Tudo bem? Beleza. Então, olha lá, aqui, ó, o que você tem então? Roda dianteira tá aqui, tá? Ó, roda dianteira tá aqui. Beleza. Então, veja que essa força normal N2, ó, ela passa bem ali na roda dianteira. Perceba que quando eu aplico uma força aqui, ó, o celular não tomba agora, ó. Pode ver, ó, ele não, tô forçando aqui, ó, tá vendo meu dedo aqui por baixo tá forçando, que é a normal N2. Ó, eu tô forçando aqui e nada do celular tomar. Vou colocar na outra tela para você, ó. Aqui onde eu tô segurando é a roda dianteira. Aquela força N2 aqui, ó, é o meu dedo aqui forçando para cima. O celular não tomba, tá certo? Tudo bem? Então, essa força aqui, N2, ela não gera momento. Então, não esquece. Toda vez que a força passar pelo polo, não gera momento. Então, ela não é nem horário nem anti-horário. Então, não entra em lugar nenhum, tá bom? Agora, tá faltando quem? O peso do guindaste. O peso do guindaste, ele tende a produzir alguma rotação? Sim, veja uma coisa, ó. O peso do guindaste está aqui, onde eu estou mostrando para você, e a articulação, né, o polo está aqui, tudo bem? Então, eu vou até fazer aqui para você, ó. Ó, vamos só trazer aqui de novo, ó, para não ficar muito poluído aquele desenho, vamos trazer aqui embaixo, ó. Ó, traz aqui para você entender melhor, ó. Então, veja. O polo ele está aqui, né? O polo está na roda dianteira, porque se esse caminhão tombar, ele vai tombar em torno da roda dianteira. Então aqui é o polo, vou escrever. Agora eu quero que você calcule o momento dessa força aqui, que é o peso do guindaste, ó, que está aplicado lá no centro de massa. Vamos lá? O que é momento? Então momento não é força vezes o braço. A força é o peso do guindaste. E o braço? O que é braço mesmo? Vamos lembrar?
é a distância que vai da linha de ação da força. Então, a linha de ação da força é a extensão da força, o prolongamento dela, tá vendo? Ó? Dessa linha azul até o polo, que distância eu tenho? Tá aqui, ó, essa distância em azul. Ó, então, essa distância aqui seria o braço, que eu vou chamar de B2, ó. E esse braço é quanto? Ó? De menos 3 até 0, isso aqui tem 3 metros. Tá bom? Então, volta aqui no desenho, ó. Então, veja, essa força-peso aqui do guindaste, ela tende a fazer o guindaste a girar no sentido qual agora? Anti-horário. E tinha que ser, né? Para igualar, para dar o contraponto. Tranquilo até aí? Tudo bem? Então, veja, ó. Aqui, do outro lado, o momento anti-horário vai ser o quê? Ó? Então, essa força-peso do guindaste em relação a essa articulação provoca uma rotação nesse sentido, sentido anti-horário. Então, fica PG vezes o braço B2. O PG a gente sabe que é 50.000. E o braço B2 a gente viu, né? Da linha de ação da força até o polo, ó, essa distância tá aqui, ó, em vermelho aqui, ó. Tá? Essa distância B2, esse braço B2, é 3 metros, né? Porque de menos 3 a 0, a diferença é 3. Aí, fazendo a conta, ó, 3 vezes 50.000 dá 150, dividido por 2, você vai encontrar um peso máximo de 75.000 newtons. Essa é a resposta desse peso máximo. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like. Passa lá para o seu colega que também está prestando vestibular. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Até a próxima.